Estamos aqui com a dona Rita. Qual o nome da senhora completo, dona Rita? Rita Lopes de Albuquerque. Rita Lopes de Albuquerque. A senhora está com quantos anos? Estou com 78 anos. 78 anos. É, A senhora já vai? Já. Um abraço, filho. Falou. Vai com Deus. Deus abençoe. A senhora... A senhora lembra assim... A senhora falou que está com quantos anos? 70 aí? 78. A senhora nasceu aonde? Nasci em Ponte Alta do Norte. A senhora nasceu lá? Foi, em Ponte Alta do Norte. Ah, Goiás. Na época era Goiás. Mas essa mesma... É esse mesmo lugar hoje? Não. Ponte Hoje- Alta do Bom Jesus, não? Hoje é Ponte Alta do Bom Jesus, onde eu moro, onde eu tenho casa. Ponte Alta do Bom Jesus. Certo. A senhora lembra a casa que a senhora morava? Como é que era a casa? Dos pais da senhora, quando a senhora era nova? Lembro, era de paia, coberta de paia e as paredes de enchimento e barro colocado entre um pau e outro, Bambu ou vara? vara. E o chão? E o chão batido mesmo. Chão batido? Chão cru, E em cima era palha de buriti. a palha de buriti? Fresquinha, não era? Fresquinha, ótima. Mas assim, o que a senhora lembra mesmo assim? A senhora acha que com quantos anos a senhora tem memória? Com 6 anos, com 10? Que a senhora consegue lembrar assim? Eu lembro, eu já tinha meus 8 anos. 8 anos? Era. Aí a senhora lembra de tudo, como é que era? Muitas e muitas coisas. Vocês eram quantos irmãos? 6. Não, na época era 5. 6 foi depois que eu casei e a minha mãe teve mais uma. E fez 6 irmãos. Mas quantos homens, quantas mulheres? Nenhum, só 6 mulheres. Tudo mulher? Tudo mulher. É sério? Nenhum homem. Rapaz. E aí, vocês católicos? Tudo católico. Católico. Gostava da festa, de dançar. Só nunca fui de beber, nunca bebi. Graças a Deus, Companheiro. eu nunca bebi. Só água do pote, água do brejo, água da cacimba, mas água de cana não. Ah, nunca bebeu, não? Não, água de cana não. Mas aí já ia para as festinhas, dançava. Festa. A mãe e o pai deixavam vocês A ir? mãe, nós ia mais o pai. Minha mãe não era de festa não, mas meu pai era Ah, de festa. ia na missa? Não tinha, Ah, não tinha lá não? não tinha. Que era roça? Nesse período de tempo, desde quando eu nasci até eu casar, teve uma missa lá no lugar onde nós morávamos. Nesse lugar de... Nesse lugar chama Cachoeira do Rio Fumaça. Goiás. Na época. Ah. E esse lugar lá, hoje lá é Tocantins, né? Tocantins. Que não era ainda, né? Era só Não Goiás. Era só Goiás. Então a senhora teve uma infância boa. Tive. Mas não foi lá das boas, mas em vista de hoje, a infância de antigamente era muito boa. Filho obedecia aos pais, nunca desobedeceu em nada. Se a mãe falasse qualquer coisa, a gente tinha que obedecer. A gente não ia dizer que a mãe estava mentindo por uma coisa qualquer. Não, ninguém dizia. Ninguém desrespeitava a mãe nem pai. Todo mundo era respeitado. O pai e a mãe falou, acabou. Acabou, obedecia. Por mais difícil que seja pra gente e ruim, mas a gente tinha que obedecer. Aí com quantos anos mais ou menos que vocês entendem? A senhora é a mais velha das filhas? Não, eu sou a segunda. Segunda. A segunda. Filha. E a senhora lembra, com quantos anos mais ou menos a senhora assim, começou a entender um pouco de religião?
Que vocês eram católicos, né? Ixi, A senhora lembra assim? eu já tinha meus 20 anos. A senhora Já foi tinha meus 20 entender o que que anos, era eu fui religião, entender o que o que 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 era era. religião, mas o evangelho mesmo, eu vim ver o evangelho, eu já estava com meus 34 anos, Certo, aí a senhora se converteu com quantos anos? com 34 anos, Ah, a senhora casou com quantos anos? 15, 15 anos. 15 anos. Mas não era muito nova não para casar? Sim, sim. E casou, e o marido tinha quanto? Meu marido, quando eu casei, eu estava com 22 anos. Ele tinha 22. Era. E como é que vocês se conheceram? Conhecemos que nós morávamos sempre lá nos matos para lá e ele saiu medindo terra. Lá, Saiu lá medindo na área terra. lá. Lá se vai, Rio da Conceição. Começou em Indianópolis, aí foi para Rio de Conceição, foi para o Peixe e até chegou lá, onde nós Ah, morávamos. então ele era topógrafo. Era. Aí quando ele chegou lá, não quis sair mais, pronto. Aí ele chegou lá medindo terra também. De terra também. Aí conheceu a senhora, Aí conheceu nós todos. seu pai, Ele sua mãe, namorava com a minha irmã mais nova do que eu. a terceira. Era, a Ah, terceira. ele namorava ela? Namorava ela. Ah. Como ela era novinha, na época ela só tinha 12 anos, aí a minha mãe queria que a família dela entrasse nessa família, que é parente do meu pai. Esse rapaz que casou comigo. Aí o meu irmão, o meu cunhado interveio no meio. Ah, esse homem não pode sair, não. Ele tem que casar com uma de minhas cunhadas. Ué, por quê? Aí a mamãe foi e falou assim, mas não pode, porque a Joaninha é mais nova do que a Rita. E a Joana não tem como casar. E ele namora com a Joana. Ah, porque tinha uma cultura Era. de que as mais velhas tinham que casar primeiro, não era? Sim. E a nossa família, eu cresci assim, que se uma moça, por exemplo, ela como é que fala, prostituísse, era tirada da família. Lá na época tinha um nome lá, se perdesse. Se perdesse, era tirada da família. A família ali, aquela pessoa não ia na casa, era como se tivesse leproso. E tinha alguns pais que até expulsavam, não? Expulsava. Na minha família era desse jeito. Família de pai e mãe era desse jeito, expulsava. Ah, é? A senhora conhece algum caso? Sim. Como é que aconteceu? Aí, não. Ah, a senhora não lembra? Aí, a minha mãe disse que eu tinha que casar. E eu não queria casar, porque eu não queria casar com esse rapaz. E a mais velha, já tinha casado? Tinha. Então a vez era da senhora. A vez era minha. Olha, E velho. aí, agora, como é que fazia? Eu não queria casar com ele. A senhora nem gostava dele, ele namorava a sua irmã? Não, namorava com a minha irmã, não era comigo. Hum. Não gostava dele. Para casamento, não. Nós chamava de primo. E aí, como é que fez? Como é que resolveu isso? Aí meu pai já não estava mais em casa, saiu um tempo fora. Para fora ficou a mamãe com essa fiarada, né? Num lugar muito pobre. Ah, ele foi embora? Foi. Num lugar muito pobre, ele saiu, disse que para garimpar. E nesse garimpagem ele demorou a chegar. Ele passou o negócio de uns 3 a 4 anos, eu não me lembro. É mesmo? Mas eu sei que ele demorou muito. Meu cunhado é que ficou regendo Sim. a casa. E como é que vocês faziam para se sustentar? Foi muito difícil. Tinha roça no lugar? Vocês plantavam alguma Tinha, coisa? mas era muito difícil, a gente não dava conta. Foi muito difícil pra gente, sofreu muito. Aí a minha mãe, aí o meu cunhado foi ser vaqueiro de um fulano de tal de Indianópolis, eu não lembro o nome mais, parece que Gustavinho o nome dele. Indianópolis. Aí, mas vamos voltar aí. Aí como é que vocês começaram a namorar? Não namoramos. Marcou o casamento? Marcou o casamento. Ele largou de namorar a irmã da senhora, é claro. Eu chorando, aí a minha mãe mudou para Indianópolis.
Que era uma cidade? É, uma cidade que hoje é a cidade Cidadezinha. lá do Tocantins. É uma das cidades grandes até. Dianópolis. É, Dianópolis. Aí mudou pra lá. E ele foi também, ele não largou, não. Hum, E aí minha mãe enganou até na hora de eu casar, minha mãe me enganou. como assim? Dizendo que é para primeira comunhão, como eu não sabia de nada, não sabia o que era primeira comunhão, não sabia. Aí eu fugi para casa das freiras, para ver se não dava casamento. Ah, ela não avisou que era casamento, não? Não, Aí quando a senhora chegou lá, a senhora chegou aí ou só ficou sabendo? eu cheguei também, cheguei. Foi todo mundo para lá, minha mãe, mas as minhas irmãs, tudo. Aí quando chegou E lá, quando ela me falou que eu ia casar, que eu tinha que casar com esse rapaz, aí eu fugi para casa das freiras, lá no colégio, olha, que era lá perto. lá na cidade, Sim, e o casamento era na igreja. era na igreja. A senhora correu, foi pra. E E aí? eu tive 15 dias lá, escondida. E Aí ela não. doida, caçando e chorando. E aí a minha irmã, essa que namorava ele, foi e falou: Rita, não faz isso não. Mamãe tá ficando louca porque você sumiu. Eu tô no colégio. Eu me dei vontade foi de fugir. Ela disse: você não tá doida? Se você fugir, ela vai te tirar do caderno. Ela não vai considerar você como filha. A irmã mais nova que me deu esse conselho. Certo. Aí eu digo, e o que é que eu faço, Janinha? Porque eu não quero casar com esse homem. Moça, casa com ele, então você casa. Mas mamãe não quer que eu case. E aí, não obrigou a casar. Aí eu fui pro colégio lá, falou com as freiras e tudo mais, enganou. E certo que fez, até na hora do casamento eu estava achando que eu nunca tinha tido primeira comunhão, porque não fui para estudo, não tive estudo, não estudei nada, não sabia o que era ABC, eu não sabia. Vocês nunca estudaram. Não, Aí, depois dessa conversa, aí a senhora amoleceu o coração e falou: vou casar. não é porque amoleceu o coração, porque não tinha para onde ir, não tinha jeito, Não tinha saída. não tinha saída, tive que casar. Mas casei sem querer. Quantos dias depois? Já tinha mais de mês que nós estávamos lá na cidade. Aí arrumou de novo e casou. Arrumar o quê? Arrumou o casamento na igreja, porque tinha que agendar esse negócio. Ou lá não tinha isso? Não é isso não. De agendar com o padre. Só chegava Se e. é que agendou, eles lá agendou escondido de mim. Que o rapaz não saía. Quer dizer que a senhora casou no dia lá, chateada, felicidade zero. Zero. Amor, então, nem pensar. Não tinha. Não tinha. Aí casamos e vieram aí para Ponte Alta. Não foi nem para Ponte Alta, não. Foi para a fazenda, que ele morava na fazenda. Nas roças. Fazenda do pai dele. E aí, Mas já tinha a casinha feita, ele já tinha feito a casinha na roça. na roça. Aí depois a senhora foi gostando dele alguma coisinha. Sabe quando? Foi eu melhorando. gostei dele? Sabe quando eu casei? Na era de 60. 60? Foi. No dia 5 de novembro de 60. Vim passar a amar ele, sabe quando? No ano 2000. Nossa. 2000 Foi, no ano 2000. Já tinha quantos tempos de casado? é chão. Ele não fazia por onde ter amor a ele. Ele era ruim? Era meio bruto? Cancela. E a senhora era calma com ele ou a senhora provocava Não, também? muitas das vezes também eu zangava. Eu voltava aos nomes que ele botava em mim, eu zangava e eu voltava. Chamar de cachorro é você, égua, cavalo você. E aí Sim. ele vinha e me dava tapa, é isso, porque eu não calava. Ele batia na senhora Batia. e a senhora não revidava, não. De dar como, de que maneira? Não tinha tinha coragem de pegar força. um pau, Não, porque sabia que não ia vencer, não né? tinha força, não tinha força. Aí foi crescendo, graças a Deus.
os filhos foram crescendo. Aí quando foi em 2000, não, foi em 79, eu vi que essa vida não estava boa. Não dava boa. Eu ouvi falar em crente, que crente tinha uma vida maravilhosa Lá na roça ainda? na roça. E crente, meu filho mais velho, que é esse que está em Portugal, estava estudando em Ponte Alta. Naquela época era uma pobreza impossível. Então eu Vocês fazia. tiveram quantos filhos? Eu tive 7. 7 filhos. Entre tudo foram 10. Mas 3 morreu, não nasceu. 7, né? Homens, quantos homens? 5 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. Aí eu peguei mais 2 para criar. Ah, foi? Foi. Sim, aí vocês tinham as missas lá na roça? Não, Não. não. Lá não tinha igreja católica. Não, na roça não tinha, mas na cidade tinha. Sim, aí a senhora ouviu falar dos crentes. E aí eu ia para tempo de festa, dos festejos, como esse que você viu, foi no festejo. Certo. E a gente ia e voltava, e felicidade eu não tinha, e ele não tinha muita responsabilidade com a casa, e era essa situação toda, os filhos tudo pequeno. Aí meu menino estava na cidade, aí viu os pastores lá, ele convidou os pastores para ir lá em casa. Qual era o nome da cidade? Ponte Alta do Bom Jesus. Essa que a senhora mora hoje. Aí os pastores Foram lá visitar vocês. foi lá visitar nós. Nós ia saindo com a folia. Olha, Folia do Divino. tinha folia de reis, né? Tinha folia do divino. Pois é, mas essa era a folia do Divino. E os meninos foram na frente e eu fui atrás. Ela era bem piquititica na época, bem pequenininha. Os maiores foi atrás. E eu fiquei para. E é longe, dessa cidade lá era longe. Era mais ou menos 12 quilômetros. Certo. E os pastores, Não, era 6 quilômetros. e eles foram de quê? De carro? Cavalo? Não, da cidade lá em casa é 32 quilômetros. Ah, Eles foram 32. de pé, A pé? a pé. Nesse tempo o pastor tinha coragem de evangelizar a pé. E tinha amor, né? E tinha amor. Pelas almas, Aí né? meu menino convidou eles e eles foram. 32 quilômetros a pé? Quilômetros a pé. Aí ele Não chegou foi a lá. cavalo? Não. Foram 2? Nem bicicleta não tinha. Foram 2? 2. Com meu menino 3. Aí quando nós já ia saindo, nós vemos as pessoas. O seu filho foi com eles? Foi. Porque eles não sabiam onde era, né? sabiam onde era. Seu filho ficou lá então, Aí meu esposo foi para falou acompanhar assim, eles. Falou, olha, acolá, a viagem está acabada de ir para a folia. Por quê? Acolá vai vir um Exilmar. E pelo visto, tá bem vestido, é pastor que vem. Graças a Deus, tomara que seja. Seu marido falou? Falou. Qual era o nome dele? Benigno. Olha, benigno, era para ser benigno nele, hein? Pois é, E não era? não era. E aí, os pastores chegaram, graças a Deus, era tardezinha. Eu fui matar galinha para fazer janta. E esses homens só falando da palavra de Deus durante Era o que dia tempo. na semana? Fim de semana? Era sábado. E aí vai, até quando eles falou que todo aquele... Não, eles falou assim, o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aí eu digo, oh, meu Deus, e como é que eu vou fazer para crer nesse evangelho? Como é que eu faço? E era conversando sozinha, tratando de galinha, fazendo a janta e conversando sozinha e vendo eles conversando com minha sogra, meu menino, meu esposo, que os outros tinham ido lá para... Já tinha saído. Já tinha saído. E o seu Benigno recebeu bem? Bem, muito Olha. bem. Muito bem, ele recebeu as pessoas muito bem. Nunca tinha visto essas pessoas. E um pastor muito estudado, muito
Na palavra era, vou te falar, e eu já estava com sede, eu tinha sede. A senhora lembra que denominação que era? Assembleia de Deus Madureira Madureira. era, Olha, é uma das, acho que é a primeira, né? pois é. No Brasil, se eu não me engano. E eles foi falando e eu acatando aquilo tudo. E mais na minha casa, para tudo quanto de parede que você olhava, você via uma imagem de escultura. Era. O banco de pote tinha um rosarão de 15 mistérios, olha o tamanho do crucifixo de aço. Aí eles Tinha aquelas folhinhas de calendário também, quase mais, não tinha? tinha. E Que eu tudo lembro. era especado na parede. Eu lembro. E eu tinha uma mesa cheinha de imagens de escultura. Tinha para mais de 30 imagens de escultura. Eita. E eu, espera aí, já que você até hoje vocês não me ajudou, mas eles, momento nenhum, eles falou nenhum. Nunca não tocaram no assunto. Não tocou em imagem de escultura, ele só tocou no Evangelho, tocou de Jesus, ele falando que Jesus morreu na cruz para a salvação da humanidade. E eu, então eu estou incluída no meio dessa salvação. Eu digo, meu Deus, se o Senhor me livrar do fogo do inferno, eu vou passar a ser crente, mas como é que eu vou saber? Não, mas disse que é bom e falei para minha sogra. Josana, eu que vou aceitar Jesus. Ela não faz isso não. Eu digo, eu vou fazer. Hoje é a minha decisão. Ah, ela não queria, não? Não, ela não queria não. Mas eles pregou tão bonito, cantou um hino tão lindo, cantou aquele hino, com cego eu andei, Ó, da hino harpa. 15, da harpa. E eu prestei muita atenção nos hinos. Eu digo, mas isso aqui é aqui que eu vou me apegar. Eu não sabia se existia esse Jesus, mas a partir de hoje eu vou ser seguidora desse Jesus, minha vida vai melhorar. E melhorou. Minha vida melhorou 90% do que eu vivi. E aí, nesse sábado à noite, a senhora lembra onde é que eles leram lá na... Qual foi a... Leu lá em Nicodemos. Nicodemos? Quando... Não é Nicodemos não, é naquele o baixinho que subiu na... Zaqueu. Zaqueu, ele leu lá. Foi lá que eles leram? Foi lá. Aí meu esposo prestou bem atenção, olha. Esse homem pequenininho, de pequena estatura, mas subiu na árvore para ver Jesus. E esses homens veio trazer Jesus na minha casa. Hoje eu vou aceitar Jesus. Ele pensando assim, depois ele falou, né? Ah, foi? Na hora que fez o apelo, terminou o culto, resumindo, né? Sim. Que a história é comprida. Sim. Aí ele fez o apelo e eu levantei minha mão. Quando eu olhei para meu filho com a mão também levantada, a minha sogra com a mão levantada, o meu esposo também. Olha, meu caçula estava nos meus braços, estava com 4 meses de nascido. Isso foi em que ano? 79. A senhora casou em 60. Foi. 79 a senhora aceitou Jesus. Foi. E o esposo também. Também, todo mundo. E aí Esse eles dia foi dormiram quatro lá, conversão. jantaram, aquela alegria toda. Aquela alegria toda. No outro dia, um dos pastores falou assim, o pastor Alberto. Só lembro o nome dele até hoje. Eu não esqueço não, passou a ser meu amigo. Tenho ele no celular. Meu celular, ele, mas é a esposa dele. É vivo ainda? Não. Claro, né? Morri. Já, mas a esposa dele é viva. Tem um filho, pastor. E aí no outro dia tomaram café? Tomaram café. E ele falou, que dia feliz, que dia mais feliz. E eu naquela felicidade que eu vou te falar, meu Deus do céu. Aí as coisas mudou. Mudou bem para melhor. Que maravilha. Podia ser pobre, mas pelo menos a alegria no lar tinha. Tinha. E a partir daí, as coisas melhorou bastante. Seu benigno passou a ser benigno mesmo. Passou a ser benigno mesmo. Que antes era meio maligno. Foi uma benção que entrou na minha casa a partir desse dia e as coisas melhoraram. Passamos a ter saúde, não ficava mais doente. Meus meninos, parou de eu ficar em hospital lá em Indianópolis com meu filho doente.
Aí todo mundo melhorou, ficaram todo mundo com saúde. Mas nisso, Foi uma coisa tão boa. Nós fazíamos o culto dentro de casa, todo dia nós tinha fazíamos. vizinho lá perto. Tinha não, Aí no outro dia, no domingo, eles foram embora? foram embora. Tomou café. Tomou café e foram embora. E nós ficamos. Aí eles falaram, ó, de hoje a 8 dias vocês vão lá para Ponte Alta para a escola bíblica. Eu não sabia o que era escola bíblica, então